todo se debruçam em pesquisas para criar produtos futuristas e abrir mercados. Nesta semana, o visionário Elon Musk, dono de empresas como a Tesla, que produz carros elétricos de última geração, e a SpaceX, que caminha para revolucionar as idas ao espaço, voltou a ser notícia. Ele anunciou que pretende implantar chips de computador em cérebros humanos. Mini eletrodos mais finos que um fio de cabelo conseguiriam ler a atividade elétrica do cérebro e enviariam para um receptor atrás da orelha, que por sua vez se comunicaria com o computador. Ultimately, we can do a full brain-machine interface, meaning, yeah, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. O empresário diz que pretende testar o chip em humanos já no próximo ano. Se der certo, a ideia é usar a mente para controlar com precisão equipamentos como smartphones e computadores e até acessórios como braços robóticos. Mas será que tudo isso é coisa só lá para o futuro? Há décadas, cientistas trabalham na interface entre homem e máquina. Em 1999, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles surpreendeu o mundo. Ratos controlaram um pequeno robô só com as ondas cerebrais. Depois mostrou que não há barreiras para isso. Eu tinha um macaquinho andando numa esteira no meu laboratório na Carolina do Norte. E tinha um robô em Kyoto, no Japão, sendo controlado pela internet pelo sinal que vinha do cérebro do macaco. E aí eu tinha um vídeo, uma câmera de vídeo como essa aqui, mandando sinais do robô andando no Japão de volta. Olha, gente, desenho de 1995 já avisava muito antes o que iria acontecer no futuro. Este desenho que você vai ver daqui a pouco vai falar sobre o microchip da besta, ou seja, o microchip do anticristo. Mostra nesse desenho um personagem a qual tem implantado, na sua testa o microchip a qual ele é manipulado. Olha só, ele é controlado através deste microchip, as suas emoções, o seu sentimento, as suas decisões. Ele não consegue ter o domínio próprio, não tem controle. Isto mostra claramente que o governo, ou seja, o anticristo, terá domínio sobre todas as nações, terá controle e ninguém poderá fazer nada além do que obedecer à besta. Se você tentar arrancar o chip, então você será exterminado automaticamente. Veja e confere aí o vídeo agora e compartilha. Não se esqueça de me seguir para receber mais vídeos como estes. Eu trouxe aqui o relatório sobre o progresso na implantação do microcyberchip. Quero ver agora. Sim, senhor. Resumindo, o cérebro pode ser dividido em regiões frontal, parietal, occipital e temporal. Dentre eles, o que controla a vontade, a criatividade, as emoções e as funções é a região frontal. Agora o senhor vai ver o que está sendo desenvolvido. Esse metal diamantino é o chip que está na fase final de desenvolvimento. O mesmo chip implantado no córtex do lobo frontal. Aqui. É um receptor de micro-ondas de alta capacidade. Capta sinais digitais emitidos pelo transmissor de impulsos, conectado ao computador matriz da Shadaloo. No seu interior, são convertidos em impulsos de 100 microvolts, que uma vez emitidos ao córtex, permitem controlar o cérebro. Isso foi um estímulo do sentimento de tristeza, mas assim que se enviam sinais diferentes...
apresenta reações variadas. Parte do relato do livro da ex-feiticeira Rebecca Brown, que teve diversas experiências no ocultismo e que teve acesso ao mundo espiritual. Olha o que ela diz sobre o microchip. Inserções são tudo que seja inserido sob a pele ou dentro do corpo que tenha um demônio, e, algumas vezes, contendo uma carga de venenos físicos. Os mais comuns são cianureto ou mercúrio. Não somente é impossível limpar completamente uma pessoa dos demônios enquanto essas inserções ainda estiverem presentes na pessoa, como também os demônios associados com as inserções frequentemente causam amnésia. A pessoa às vezes não conseguirá lembrar-se de todas as inserções que possui, e ou rituais importantes de que participou. Se você observar outras culturas ao redor do mundo, você verá o uso de inserções em toda a parte. Por exemplo, as mulheres hindus na Índia frequentemente usam uma determinada gema ou pedra embutida na pele, no centro da testa. Esta é a posição do terceiro olho, veja o capítulo 10. Isso as liga com o seu Deus e supostamente lhes dá visão especial do mundo espiritual. Várias tribos africanas são bem conhecidas pelos pedaços de osso que inserem em suas narinas, orelhas ou lábios. Creio que não é casualidade o movimento gay ter popularizado do brincos nas orelhas para os homens. Que efeito tem a colocas de tais brincos nas orelhas de um rapaz que não é homossexual? Eu ficar muito preocupada com isso se eu fosse homem. Não estou dizendo que toda joia é demoníaca. Mas uma parte delas é. Nós, como CH, precisamos estar em muita oração por quase tudo que fazemos. Há pelo menos 7 categorias de inserções. Alfinetes inseridos, ver capítulo 2, alfinetes de maldição, ver capítulo 5, alfinetes de unha de os demonfacos cristais farpas tela de Satanás inserções dentas. Os alfinetes de unha são, basicamente, o mesmo que os alfinetes inseridos. Eles são colocados na base das unhas dos dedos das mãos ou dos pés. Mais comumente, nos dedos das mãos. Eles tem a mesma função que os alfinetes inseridos. A tela de Satanás é um pedaço de tecido sedoso fino com cerca de 5 a 7 centímetros de tamanho. Ela é engolida em um ritual. A tela é colocada como uma espécie de bomba relógio que é acionada se algum dia a pessoa voltar-se contra Satanás. Ela produz um ácido intenso no estômago e finalmente destruirá completamente o estômago. Produz toda sorte de dores agudas no estômago e até mesmo sangramento, mas pouco ou nada é encontrado em exames físicos porque o processo é puramente demoníaco. A pessoa deve renunciar especificamente à tela de Satanás e pedir ao Senhor para removê-la completamente. Uma vez que isso seja feito, os sintomas desaparecem rápido. Os cristais são extremamente pequenos e são, na verdade, parasitas demoníacos. Apesar de serem cristalinos por natureza, são um parasita vivo. Eu já os vi em um microscópio. Eles são normalmente inseridos atrás do tímpano do ouvido, na corrente sanguínea, ou simplesmente sob a pele. São aproximadamente do tamanho de 1 a 3 grãos de sal. Alguns são vermelhos, alguns brancos. Na bruxaria, os cristais vermelhos são frequentemente chamados de cristais vermelhos do diabo. Se uma mulher tiver um bebê que for consagrado em um altar satânico, ou na presença de outros satanistas, estes cristais seriam frequentemente inseridos na artéria e veios do cordão umbilical do bebê, quando o cordão for cortado. Tanto o bebê quanto a mãe ficam afetados por demônios por esses cristais. Não é possível purificar completamente uma pessoa de demônios até que a pessoa renuncie especificamente a esses cristais e peça ao Senhor para removê-los. Se possível, devem ser removidos fisicamente. Eles são capazes de causar doenças devastadoras, e até mesmo a morte, dentro de 4 a 6 meses após a sua colocação. Os DIUs, dispositivos intrauterinos, demoníacos são frequentemente colocados por meio de vários procedimentos. Eles podem ser feitos de metal, mas sempre tem uma componente demoníaca. Tanto o metal quanto os demônios devem ser removidos. De fato, mais do que uma pessoa de alta posição no satanismo, após a entrega da sua vida a Jesus,
Me contou que todo o conceito de dispositivos intrauterinos foi inicialmente concebido por médicos envolvidos na bruxaria. Uma dessas pessoas foi um médico que participou de extensas pesquisas nos diversos procedimentos médicos satânicos. Ele também me disse que há muita pesquisa em andamento hoje em dia que, em comparação, faz o que Hitler fez nos campos de concentração parecer brincadeira. Um DIU não impede a concepção. Ele impede a implantação do feto no útero. Em essência, causa o aborto. Os médicos da bruxaria consideraram que os abortos causados por DIUs seriam sacrifícios para Satanás. Os DIUs criam grandes no início, mas logo muitas mulheres começaram a ter problemas sérios com eles, sangramento intenso, câncer, etc. Finalmente, o governo retirou a aprovação para eles por causa desses problemas. Por que houve tantos problemas? Foi apenas por causa da presença física do DIU? Duvido. Creio que pode bem ter sido também por causa da componente demoníaca. Quantas mulheres inocentes tiveram um DIU colocado? Simplesmente para controle da natalidade, sem jamais perceberem o propósito original para o qual foi desenvolvido. Por favor, note que eu não estou dizendo que as companhias que manufaturaram os DIUs estavam trabalhando para Satanás. Elas podem muito bem não ter tido nenhuma ideia do propósito original do projeto do DIU. Lembre-se, Satanás sempre opera através do engano. Toda mulher cristã que teve um doutor implantado deveria removê-lo fisicamente e então fechar a brecha. Lembre-se, todos os abortos são sacrifícios humanos a Satanás. Se você já usou um DIU, deve pedir a Senhor que a perdoe e a purifique, e então ordenar a todos os demônios que entraram em você por meio do DIU, e dos abortos causados pelo DIU que saiam imediatamente, em nome de Jesus. Inserções dentais são comuns nos autos satanistas. São usualmente chips de computador que podem ser literalmente rastreados por satélite. Assim, até que sejam removidos, a pessoa pode ser rastreada em qualquer lugar do mundo. Sua localização é conhecida o tempo todo. Uma variação desses chips de computador está atualmente sendo introduzida na população em geral dos Estados Unidos e de outros países. Já têm sido utilizados em animais por vários anos. No inverno de 1989 e 1990, a bruxaria começou a pressionar pela implantação de microchips em crianças, seja sob a pele da mão direita ou na testa. O propósito apresentado foi o de impedir os numerosos raptos de crianças cedilha maiúsculo AS nos Estados Unidos. O microchip contém informações sobre a identidade da criança e de seu histórico médico. A localização da herança pode ser acompanhada por satélite rapidamente no caso de classe ser sequestrada. As numerosas organizações de localização de crianças já estão começando a solicitar a utilização desses microchips. Eu também ouvi de alguns membros de alta posição na bruxaria que vieram a Jesus recentemente, que esses chips de computador serão colocados nas carteiras de motorista e nos cartões de crédito em futuro próximo. Assim, a pessoa portadora da carteira de motorista ou do cartão de crédito poderá ser localizada o tempo todo. Fui informada de que a única coisa que pode impedir a detecção destas pastilhas pelos diversos dispositivos de varredura é o chumbo. O chumbo também é eficaz para impedir a detecção por dispositivos de luz infravermelha que podem localizar qualquer criatura viva pelo calor emitido pelo seu corpo. Seria por isso que tem havido recentemente movimentos para recolher todo o chumbo e declarar ilegal o uso de chumbo. Cito original do projeto do DIU. Lembre-se, Satanás. A gente ficou com água na boca. Olha só, era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar a sua mão e de repente você paga a conta. Olha só. A cada momento surge uma novidade no mercado para transferência de dinheiro, pagamentos e compras. Você colocaria um chip na mão para fazer pagamento? Depende. Depende, se for conveniente, né? A tecnologia não vai parar, né? Ela vai estar sempre evoluindo. A gente tem que evoluir junto, né? Porque não dá para ficar para trás. Está preparado? Não. Por quê? Tenho que pensar, né?
Não estou preparada. Em teste desde o final dos anos 1990, o implante de chip em humanos já é usado em várias partes do mundo. No ano passado, uma pesquisa feita com 4.000 pessoas no Reino Unido e na União Europeia mostrou que 51% da população aceitaria implantar o chip no corpo. Novidades e mudanças de comportamento que a tecnologia provoca, né? Mundo moderno, né? Você trocaria as senhas do banco, do e-mail, por um chip implantado na pele? Bom, eu tenho dúvidas, mas um morador de Belo Horizonte fez isso. Ele é o primeiro brasileiro a colocar esse tipo de tecnologia na mão. A tecnologia fica embaixo da pele, emite as informações por radiofrequência. Computadores, tablets e celulares desbloqueiam no mesmo instante. Procure ele enquanto é possível achar, porque na hora que o Espírito Santo sair da terra é pior que o tempo do Hitler. E cuidado com o chip, não põe. Botou, vai entrar na parada do anticristo. Que o chip é para controlar todos nós. E que Deus me proteja em name of Jesus, porque não vai ter bunda mole no céu, só casca grossa, tem que contar. O chip é a maior furada do pedaço. E vai vir, sabe sobre o quê? Vamos botar o chip, porque tem muito ladrão, tem muito isso, tem muito roubo, tem muita... Nós precisamos ser protegidos, papo nenhum, porque a marca da besta é o chip. Só pode botar aqui e aqui. Então começou o apocalipse.